E se eu te disser que ter a pressão um pouco mais alta pode fazer você viver mais do que ter aquela pressão perfeita ali de 12/8? Nessa hora você deve estar pensando, pronto, doutor Iano ficou louco de vez. E eu entendo você. A vida inteira a gente ouve que a pressão alta é o inimigo silencioso, é a grande vilã do infarto e do AVC. E você não está errado. Mas um estudo recente que acompanhou ali milhares de pessoas mostrou uma coisa surpreendente. Eles descobriram que um grupo muito específico de pessoas que tinham a pressão ali mais alta do que o normal, não só vivia mais, como também tinha menos declínio mental e também ficavam mais fortes. Mas como é que isso é possível? Será que você está tomando o seu remédio à toa? Será que a pressão alta parou de ser perigosa? Calma, pessoal. Antes de jogar a tua losartana ou o teu enalapril no lixo, fica comigo e presta muita atenção nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Mas antes, já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí no grupo da família, porque essa informação vai literalmente salvar uma vida. Vamos lá? Pessoal, eu não quero que você saia desse vídeo interpretando as coisas de forma errada, tá? Para a esmagadora maioria da população, eu diria 99% ali dos adultos jovens, de meia idade e até para os idosos, a hipertensão arterial é, sem sombra de dúvidas, uma das doenças mais perigosas do mundo. Ele é responsável por grande parte dos infartos, dos AVCs, da insuficiência renal, que leva as pessoas ali para a máquina de hemodiálise, e da insuficiência cardíaca, que é o coração fraco crescido. Quando a tua pressão está alta, acima de 14/9, o sangue bate com muito mais força ali na parede das suas artérias. Com o passar dos anos, essa pancada constante machuca os vasos sanguíneos e no processo acaba acumulando colesterol, cálcio e células inflamatórias, formando assim a famosa aterosclerose. Até aqui, nenhuma novidade. Por isso que nós, cardiologistas, somos tão chatos e insistentes que você tome o teu remédio direitinho, que faça o teu exercício, diminua o sal, perca peso. Tudo isso é importante. Mas a biologia humana não é uma ciência exata. Nada é 0% e nada é 0% na medicina. À medida que envelhecemos muito, as regras do jogo começam a mudar. Diversos estudos, incluindo grandes acompanhamentos ali de 8, 10 anos e em populações idosas, começaram a mostrar um fenômeno estranho. Na medicina, a gente chama isso de epidemiologia reversa ou paradoxo da hipertensão. Um dos estudos mais famosos e consagrados que mostra isso perfeitamente é o clássico estudo de Leiden. Eles acompanharam pessoas muito idosas, a partir dos 85 anos. Os pesquisadores, então, dividiram essas pessoas em grupos. Os que tinham pressão arterial normal e os que tinham pressão arterial mais alta, medidas de 140 até 160 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. Nesse estudo, o que todo mundo esperava? Que os idosos com pressão mais alta morressem mais de infarto e AVC. Mas não foi isso que aconteceu. Nesse grupo específico do estudo, de idosos acima de 85 anos, especialmente os pacientes mais frágeis, as pessoas que tinham a pressão arterial um pouco mais alta tinham uma taxa de mortalidade menor do que os que mantinham em 120 milímetros de mercúrio. Isso mesmo, eles viveram mais. E não só viveram mais, como apresentaram menos demência e menos declínio nas funções do dia a dia. Ou seja, eles ficavam ali menos fracos. E por que isso aconteceu justamente nas pessoas muito idosas? Imagina o seu sistema circulatório com um encanamento ali de um prédio muito antigo. O coração é a bomba de água ali no térreo e o cérebro é a cobertura do prédio lá no último andar. Quando você tem 40 ou 50 anos, a tua bomba d'água é nova e forte. Os canos são limpos e elásticos. A água então chega na cobertura facilmente, sem precisar de muita pressão. Se você colocar até pressão demais, os canos podem até estourar. Mas o que acontece quando esse prédio chega aos 85, 90 anos de idade? Primeiro, as artérias já não estão ali mais elásticas. Elas ficam duras, mais rígidas. A gente chama isso de rigidez arterial. Segundo, as placas de gordura e o envelhecimento natural estreitam ali o caminho do sangue. Aí se a pressão da bomba d'água lá embaixo for muito baixa, tipo 11/7, a água simplesmente não tem força ali para subir contra a gravidade. E qual que é o resultado? O sangue então não chega na quantidade adequada lá na cobertura, que é o cérebro. É o que a gente chama de hipoperfusão cerebral. Aí, para evitar que o cérebro fique sem sangue e oxigênio, o sistema circulatório do idoso ele se adapta. Ele passa então a trabalhar com uma pressão um pouco mais alta. Essa pressão maior não é o corpo querendo adoecer o idoso, mas sim uma adaptação fisiológica. É a força então necessária para garantir que o idoso tenha uma boa irrigação ali no cérebro, nos rins e no próprio coração. Aí se a gente pega ali o seu João, de 88 anos, e olha só para o aparelho de pressão. Opa, a pressão dele tá 14/8, 15/8. Vou dar uma dose de remédio alta ali para forçar a cair para 12/8.
Quando a gente faz isso, a gente tira um pouco da força da bomba ali e mantém o sangue. Quando o sangue então não chega mais no cérebro, o idoso começa a ficar tonto. Ele levanta da cama de madrugada para fazer xixi. A pressão cai de uma vez, ele pode ter uma vertigem, pode cair e fraturar um fêmur. Aí muitas vezes acaba indo para a cama de hospital, pode pegar uma pneumonia, ter uma infecção e infelizmente ele vem a falecer. Isso é bem comum. Você conhece alguém que aconteceu alguma história parecida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Além disso, a falta crônica de fluxo de sangue do cérebro, causada ali pelo excesso de remédios para baixar a pressão, acelera quadros de demência, esquecimento e de confusão mental. Ou seja, no idoso muito velhinho e frágil, uma pressão um pouco mais elevada é o que muitas vezes mantém o coração funcionando melhor. Então, pessoal, se o estudo de Leiden mostrou que os idosos com pressão mais alta viviam mais, isso significa que a gente pode jogar os remédios de pressão ali do seu avô no lixo? Claro que não, né, pessoal? Vamos ver o que diz a última diretriz de cardiologia. Vários estudos mundiais mostraram que mesmo na terceira idade, baixar a pressão diminui muito o risco de infarto, derrame e de mortalidade. E tem um detalhe fantástico: manter a pressão bem controlada protege o cérebro, ajuda a prevenir o envelhecimento cerebral e reduz o risco de demência no futuro. Agora, o tratamento ele tem que ser individualizado. Se estamos falando daquele idoso que é ativo, independente, que tem a saúde ali em dia, a meta é abaixo de 130/80. Agora, se é um paciente muito idoso, mais frágil ou com outras doenças graves, a gente não precisa forçar a barra. Nesses casos mais delicados, a meta do cardiologista é buscar o menor valor de pressão que o paciente consegue tolerar, sem ter tontura, sem ter fraqueza e sem passar mal. E para isso, em alguns casos, então, a gente mantém um pouco mais alta para evitar os sintomas. Aí você deve estar se perguntando aí: Eu tenho 55 anos e minha pressão está 15/9. Devo comemorar então? não deve. A tua pressão ela tá ruim. Lembra a história do prédio? Você ainda é um prédio ali de meia idade. Seus vasos não precisam de uma pressão mais alta para perfundir o teu cérebro. Se tua pressão está 15/9 aos 50 anos, você está destruindo essas artérias e caminhando a passos largos para um infarto ali na casa dos 60. Para você, a pressão-alvo tem que ser abaixo de 13/8. Agora, para aquele idosinho, 85, 90 anos, que já é mais fragilizado, que já tem uma dificuldade ali de locomoção, sem dúvida, nós somos um pouco mais tolerantes. Qual que é a mensagem, então, que você vai levar nesse vídeo hoje? Se você tem um pai, uma mãe ou um avô que é muito idoso, que toma 3 ou 4 comprimidos ali de pressão e que vive reclamando de tontura, de fraqueza, de sono excessivo e vive ali tropeçando, leva ele no cardiologista. Talvez o cardio pode optar por reajustar a medicação, sempre evitando a polifarmácia desnecessária. Mas nunca, sob hipótese alguma, suspenda o remédio dele por conta própria. Isso pode causar um pico hipertensivo de rebote e provocar um AVC na mesma noite. Então apenas o teu médico pode reajustar a medicação. Às vezes, uma pequena mudança no remédio já vai ser suficiente para devolver a alegria de viver e a energia que aquele idoso tinha perdido. Como eu sempre digo, a gente segue diretrizes e protocolos e a medicina não é uma receita de bolo. A ciência evolui. Os estudos de longo prazo nos mostram nuances incríveis sobre o corpo humano e o nosso dever é trazer essa informação mastigada e segura para você. Se esse vídeo abriu a tua mente, te peço uma coisa simples aí: compartilhe, manda agora no teu WhatsApp da família. Manda para aquele amigo que cuida dos pais ali que são idosos. A informação certa, baseada em evidência científica, é a melhor medicina que existe. Sou o Dr. Alberto Iano, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo.